Está em curso neste momento, né? Está em curso nesse momento é muito bom. É que nem subir para cima na escada, né? Está em curso neste momento. A sabatina, dupla sabatina, para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. É curioso, eu estava acompanhando, nós vamos voltar a falar disso daqui a pouco com o Flash ao vivo, falando como é que está a sabatina, mas está muito curioso, porque é uma loucura você pegar dois cargões desse tamanho e botar para responder pergunta na mesma hora, né? É uma coisa maluca. Então os dois lá sentados, o senador faz umas perguntas para um, umas perguntas para o outro, aí um responde uns pedaços, o outro responde uns pedaços que quer, aí tem a réplica. Aí o senador faz a réplica, diz que não respondeu, aí o outro responde o que quer. É inacreditável. Pode fazer? Pode, estão fazendo, mas é inacreditável. Eu acho que talvez seja os maiores exemplos de falta de respeito com a sociedade. A sociedade pode não querer acompanhar isso ao vivo, mas a sociedade representada, neste caso, pelo Congresso Nacional, ainda que o Senado represente os estados brasileiros, mas cabe a ele, por uma decisão constitucional, fazer a sabatina, nós temos o direito de uma sabatina dedicada ainda mais para cargos como esse, ministro da Justiça virando ministro do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, o novo Procurador-Geral da República, e aí a gente faz um negócio coletivo, como se a gente estivesse escolhendo cargos secundários, e quando foram questionados, o presidente da CCJ e o relator argumentou, não, mas já tem precedentes, e citou um monte de casos lá, nós já sabatinamos, inclusive, vários bandeirinhas ao mesmo tempo aqui, nós já fizemos coisas muito parecidas. É uma loucura, realmente não faz o menor sentido, mas a gente vai acompanhar. Eu queria aqui jogar luz sobre uma discussão econômica. Não queria ficar nessa história do Flávio Dino e Paulo Gonet. Queria aqui tratar com você de uma questão econômica. Olhando para a discussão econômica do novo governo da Argentina, que está fazendo um debate grande nesse momento, e olhando para a discussão econômica que o governo brasileiro está fazendo. Então, o novo governo da Argentina e o governo brasileiro estão discutindo nesse momento coisas, mas com uma ótica muito diferente. Tem alguma coisa errada. O ministro da Economia do Javier Milei, que é o Luiz Caputo, ele anunciou um pacote de medidas que não vem ao caso discutir aqui, mas que tem um único propósito: eliminação do déficit público. E o Caputo deu um dado que é impressionante. Em 123 anos, a Argentina teve déficit público em 113. Então é um caso dramático de déficit público atrás de déficit público. E a missão dele é equilibrar as contas públicas. Isso é o que está sendo discutido na Argentina nesse momento. Aí a gente vem para o Brasil e escuta exatamente o contrário. Exatamente o contrário. No final de semana, o PT pressionou o governo por mais gastos, com a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, dizendo que não é um déficit que vai mudar a situação e que com déficit, o governo gastando mais, a gente pode crescer. Ainda bem que o ministro Fernando Haddad, com muita educação, interveio e explicou que não existe relação automática entre alta nos gastos públicos e crescimento da economia. E citou o governo Lula I como um exemplo, porque naquele momento o Ministério da Economia conseguiu produzir superávit primário e crescimento econômico. Agora, se a fala da Gleisi fosse uma fala isolada, vá lá, ainda que o cargo que ela ocupa exija um certo cuidado com as palavras para evitar falar o que não faz sentido, não dá para a gente cobrar que ela entenda de tudo, muito menos cobrar que ela entenda de economia, ou que se informe sobre tudo, ainda mais sobre economia, que dá trabalho, você tem que ligar para as pessoas que entendem, que é o que eu faço, pegar o telefone e falar com as pessoas que entendem. O problema não é, portanto, a Gleisi Hoffmann e a sua desinformação. O problema é que o presidente Lula voltou a esse assunto ontem, curiosamente no mesmo dia em que o
ministro da Economia anunciou as medidas contra o déficit e disse o seguinte numa reunião em Brasília: se for necessário o Brasil fazer um endividamento para crescer, qual o problema? Perguntou o presidente Lula. E ele continuou: nós temos o caminho das pedras, temos que decidir agora se vamos retirar essas pedras ou não, ou a gente vai chegar à conclusão de que, olha, por um problema de lei de responsabilidade fiscal, de superávit primário, de inflação, a gente não vai fazer e a gente vai voltar para a nossa vidinha. Olha só, por um problema de lei de responsabilidade fiscal, um problema de transgredir a lei. É incrível ver essa discussão sendo travada em 2023. O PT governou o Brasil com responsabilidade fiscal já. Entre 2003 e 2006, ministro Antônio Palocci na Fazenda. Conseguiram superávit e crescimento, como lembrou o ministro Fernando Haddad, a fala desinformada de Gleisi Hoffmann. Aí, depois de governar o Brasil com responsabilidade fiscal, governou o Brasil sem responsabilidade fiscal com o ministro Guido Mantega, inesquecível ministro, único. Não é único, não. Outros tiveram desempenho bem ruim também. E o período Mantega, entre 2007 e 2014, né, nesse período específico, 2007 e 2014, ele ficou mais um pouquinho, esse período pegou o segundo governo Lula, o Lula foi reeleito em 2006, e pegou todo o governo Dilma. O que aconteceu com a economia do Brasil sem responsabilidade fiscal? O que aconteceu com a economia do Brasil governado pelo PT sem responsabilidade fiscal, sendo que antes tinha obtido superávit e crescimento econômico? Aconteceram duas coisas impressionantes. Um déficit de 0,8% do PIB em 2013, por exemplo, e um déficit de 2,3% do PIB em 2014. Olha que explosão! Triplicou o déficit público de um ano para outro, na proporção do PIB. A gente afundou na maior recessão da nossa história, 2015 e 2016, mais de 7% de diminuição do produto interno bruto, provocado pela irresponsabilidade da presidente Dilma, pela irresponsabilidade do ministro Guido Mantega, presidente da Dilma, que ganhou agora economista do ano. Prêmio aí, dado aí por umas entidades, economista do ano. Mas dos anos em que ela tinha que tomar cuidado e zelar pelas contas públicas, foi um desastre. Dilma foi um desastre. PT foi um desastre. Quando governou o Brasil sem responsabilidade fiscal. Então é engraçado ver esse discurso voltando, porque ele foi superado em vários lugares onde a sensatez impera. Você pega a esquerda europeia, ela incorporou dois valores essenciais: a democracia, sem autoritarismo, viva a democracia, fora o autoritarismo. Um valor que setores da esquerda latino-americana relutam em incorporar. O outro é a ideia da economia de mercado. A esquerda europeia, economia de mercado. Na Europa, a esquerda pratica isso. Quando está no poder, tem intervenção estatal, e muitas vezes tem. Pontual, tem. Às vezes o Estado não consegue fazer alguma coisa. Mas aqui, na América Latina, aqui no Brasil, não. Aí a esquerda quer ser patrão. Patrão de estatal, dono de verba pública, torrar, torrar, torrar e torrar. É um discurso escorado em gasto, que não quer saber de produtividade, que é a verdadeira fonte de riqueza de um país. 80% do crescimento da economia americana no pós-guerra se deve à produtividade. Produtividade. Não é mais gasto, é produtividade. É você conseguir fabricar mais coisa, produzir mais coisa com a mesma quantidade de capital, de trabalho, é fazer mais com o mesmo. 94%, saiu um estudo de expansão do agronegócio brasileiro, se explica por produtividade. Não é aumento da área plantada. Produtividade. 94% de expansão. Olha que número. E o que a gente vê no governo, no discurso do governo,
Não é a busca por medidas que estimulem a produtividade, eles não querem nem saber disso, mas a busca por mais fonte de gasto, por mais gasto. Eles acham bacana gastar. E é um raciocínio torto. Se eu gasto, eu giro a economia. Não. Se eu gasto, a dívida pública sobe. Por quê? Porque se eu gasto e não tenho lastro, eu fico com déficit. E eu tenho ficando com déficit no orçamento, eu tenho que cobrir. E para isso eu preciso pegar dinheiro emprestado. Não tem jeito. Se você ganha 10 e gasta 20, você tem que buscar 10 com alguém. O governo se financia no mercado. O que ele paga por isso? Juros. Quais juros? Esses juros mais altos que a gente conhece, essa loucura, que aliás hoje tem reunião do Banco Central. A gente saber a nova Selic. Então a gente tem que pagar uma taxa de juros absurda. Por quê? Porque o governo não controla seus gastos. É exatamente o que fez implodir a Argentina. Então a Argentina está tentando fazer um caminho de volta, sendo que ela foi longe demais. Arrebentou tudo, mas tem que voltar. Diminuir gasto público, fazer superávit, começar a diminuir a relação dívida-PIB, começar a pagar. É isso, é voltar para o game. Ela está fora do game. Mas parece que o Brasil quer sair do game. Já saiu. Quando a Dilma arrebentou as contas públicas. Ela saiu do game. Hoje a nossa dívida pública está em 73% do PIB. E já se fala que vai se aproximar de 90%. Tem gente que fala 83%, tem gente que fala 87%. Em 2026, não é 36, 46, não. Daqui 2 anos. Né? Ano que vem, 2014. Final da gestão deste governo, o Brasil corre o risco de estar perigosamente se aproximando dos 90% do PIB de dívida. Ah, mas o Japão tem uma dívida muito maior do que a nossa. Sim, com inflação, com taxa de juros negativa, com uma poupança interna brutal, monumental, que nós não temos. Então, com a taxa de juros absurda que a gente tem, imagina o que significa você dever mais. E os juros, desculpa, pode falar o que quiser, pode dizer que tem um conluio com a Faria Lima, que tem uma porta giratória que liga os bancos, aqueles papos de Ciro Gomes, sabe? Aqueles papos de Ciro Gomes. E ele fala enfesado, né? Mas não é só ele, não. Tem outros que praticam esse discurso heterodoxo, que a única coisa é que não é verdadeiro. Eles falam, mas não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Os juros são a taxa necessária para conter a inflação. Tanto é que a inflação brasileira está caindo. Está caindo. E não é apesar dos juros, é por causa dos juros. Política de juros não é popular. E nem vai ser, nem é para ser. Mas tem funcionado e tem abatido a inflação. Agora, os gastos públicos não param de subir. O grau de endividamento do Brasil também não para de subir. E se essa espiral não parar, a gente pode ter um colapso de confiança. E olha, nós já vivemos isso. A economia americana viveu isso, 2008 foi isso, um colapso de confiança. E foi de uma hora para outra. Ah, mas as bases estavam lançadas aqui também. Aqui também. Com a dívida pública subindo desse jeito na proporção do PIB, aqui também. Não é isso, não é o presidente fala que pode gastar um pouquinho, lei de responsabilidade. Não é a lei de responsabilidade fiscal. São os fundamentos da economia do país. São os fundamentos macroeconômicos de qualquer país, que não vão ser modificados porque o presidente da República quer. Então ele pode maquiar, pode fazer o que for, mas estará maquiando. E se a gente não parar com essa brincadeira, com essa loucura, se a gente insistir ou se a gente apertar nessa mão, nesse caminho do déficit, colapso de confiança, porque vai ver que não vai ter capacidade de pagamento, porque hoje os juros já estão altos, e aí os juros podem subir ainda mais. E isso pode acontecer o quê? Pode produzir fuga de capital, porque o dinheiro, porque vai ter inflação, o dinheiro vai embora. Você tem desvalorização cambial, você tem inflação, você tem mais taxa de juros, você tem redução de crescimento. E aí a gente vira uma Argentina. Ah, mas nunca o Brasil vai virar uma Argentina. Sim, mas a Argentina está querendo caminhar na nossa direção. Com as conquistas que o Brasil já fez, para vencer a inflação, para enfrentar de alguma forma a questão fiscal, muito porcamente, mas endereçar, como dizem alguns, as discussões pela reforma da Previdência, reforma trabalhista, agora a reforma tributária, vamos ver o que mais vem. E a gente quer ir para lá?
E para lá é uma beleza, para visitar, para passear, para ver o povo argentino. Mas a gente não quer economia argentina aqui. Não quer copiar. Então nós não podemos brincar com esse negócio. E nós estamos brincando. Então esse discursinho leve, engraçadinho, de que se for necessário tudo bem endividar, que a questão é a lei de responsabilidade fiscal, é um problema, né? O superávit, inflação, a gente não vai fazer as coisas. Não vai fazer as coisas. Com o orçamento do ano que vem, 98% engessado. Não vai fazer nada. Então ou a gente enfrenta, senta, conversa, discute e vê como é que desamarra, como é que fica mais flexível, como é que se consegue resgatar a ideia de gestão pública. Ou então vai dar ruim. Vai dar ruim e vai dar ruim para a gente, para a sociedade brasileira. Então nós temos que ficar de olho, não é brincadeira isso que está acontecendo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.